fazer uma entrevista na complementação da última entrevista com a nutricionista Luísa Macedo Nunes, que nós conversamos sobre os efeitos do agrotóxico na alimentação. E ficou faltando uma orientação mais técnica do que é agrotóxico, o que a gente pode fazer. Então nós convidamos um super especialista, tá? O Dr. Gilberto Oliveira Duval. Ele é engenheiro agrônomo da Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, da USP Piracicaba. Ele trabalhou lá de 81 a 85. Ele é especialista de proteção de plantas, é especialista da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e auditor fiscal agropecuário concursado desde 2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, tá? E a partir de 2015 ele está atuando no Vigiagro, né, que é a Vigilância Agropecuária Internacional no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Então estamos com a pessoa certa, uma pessoa super humilde, aceitou nosso convite, pessoa super ocupada. Te agradeço, viu, Gilberto, de você ter participado aqui com a gente, viu, do nosso canal. É um prazer, doutor Nelson, estou à disposição. Então tá bom, vamos lá, professor, vamos fazer algumas perguntas que o professor não pode segurar muito, não pode esquentar a cadeira. O que são agrotóxicos e por que eles criam tanta polêmica? Então, o agrotóxico, o próprio nome dele já é meio polêmico, né? Tem gente que chama de defensivo, tem gente que chama de insumo agrícola. Na verdade, o agrotóxico pode ser qualquer agente, pode ser químico, físico, biológico, que ele visa controlar a população de pragas numa determinada cultura. A agricultura extensiva, de uma maneira geral, ela induz a propagação de pragas, induz ao aparecimento de pragas. E essas pragas têm que serem combatidas de alguma maneira. Antigamente, mais de 30 anos atrás, havia sim uma espécie de um calendário de pulverização de agrotóxicos preventivamente nas culturas de uma maneira geral, seja culturas de cereais, seja fruticultura, seja qualquer tipo de cultura de vegetais, certo? Com o passar dos anos e com a tecnificação, a criação da Embrapa, foi notado que você colocar agrotóxicos, produtos químicos principalmente, de uma maneira sem o menor controle, de uma maneira sistemática, acontecia de você causar resíduos nos alimentos, e esses resíduos que podem ser prejudiciais à saúde. Com o passar do tempo, isso foi se aperfeiçoando, ou seja, para você usar um agrotóxico hoje em dia, você usa um manejo das pragas. O que é um manejo das pragas? Você só vai utilizar se a praga estiver presente. Você não vai mais utilizar de uma maneira preventiva. Você só vai usar de uma maneira pontual, uma maneira efetiva naquele momento que estiver precisando. De modo que, com isso, já diminuiu muito a quantidade de agrotóxico utilizado. Como introdução, eu acho que seria isso. Se o senhor quiser direcionar mais perguntas aí, fique à vontade. Ah, que bom. E onde são utilizados agrotóxicos no Brasil e por que a gente tem que usar agrotóxicos? O senhor já falou que a gente usa por demanda, tá? Que eu acho isso ótimo, eu não sabia disso. Eu achei que a gente usava até como preventivo, mas é por demanda. E por que a gente tem que usar? É para aumentar a produtividade, garantir? Por que ele é utilizado? Então, o aparecimento das pragas nas culturas, elas causam prejuízo econômico, ou seja, elas competem pela cultura, elas estragam as plantas. Uma lagarta come uma planta de milho e o milho não produz nada, não vai produzir espiga de milho, por exemplo. Então, por que no Brasil se utiliza muito agrotóxico? Em primeiro lugar, porque nós somos um dos maiores produtores mundiais de grãos. Nós somos um país que produz frutas, nós somos um país que produz 3 safras no ano. Nós somos um dos poucos países do mundo que produz 3 safras no ano. A gente planta uma safra de verão, a gente planta a safrinha, que vem logo em seguida, e nós ainda plantamos as culturas de inverno.
Então, na mesma terra é capaz de você produzir 3 vezes. Por quê? Porque o nosso clima é favorável. Nós temos temperatura alta o ano todo, na maioria do país, na maior parte do país, certo? Não é em todo o país que dá para fazer isso, mas uma grande parte dá. Então, com isso, o uso de agrotóxicos se faz necessário. O crescimento das ervas daninhas no nosso país é enorme. A propagação das pragas, as pragas onde os países de clima frio, temperado, elas demoram 1 ano para se reproduzirem, no Brasil demora 3 meses. Então, você tem que ter um nível adequado de controle da população das pragas, das ervas daninhas, para você poder ter uma agricultura extensiva e produtiva, que possa competir a nível mundial. Aí eu tenho certeza que o senhor vai querer perguntar, mas e os resíduos? Os resíduos, como que nós vamos fazer para que não haja resíduo? Existe no âmbito da FAO, que é um órgão da ONU que cuida de alimentação, um órgão que chama-se Códex Alimentares. O Códex Alimentares ele regulamenta as quantidades máximas de resíduos permitidos em cada tipo de alimento. E ainda regulamenta a ingestão máxima individual de uma cesta de alimento, que você pode ingerir que não vai te fazer mal para a saúde. Aí o senhor vai perguntar também, mas como que a gente vai fazer isso? Bom, de várias maneiras. Existe no Ministério da Agricultura, agora fazer um pouco de propaganda do meu patrão, né, que eu trabalho no Ministério da Agricultura. Existe um plano que chama Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, PNCRC. Esse programa nacional ele é anual. Então, todos os anos, as superintendências de agricultura do Brasil todo coletam no CEASAS diversos tipos de alimentos e fazem análise de resíduo. Essa análise não é apenas de excesso de uso, é também de produtos não registrados. Por exemplo, pequenas culturas têm poucos produtos registrados. Então, o que o agricultor faz? Ele simplesmente usa o produto que ele tem, que serve para soja, ele fala, vou usar também aqui para mim alface, porque estou com um problema aqui e ela deve resolver também. Então, qualquer indício de produtos de agrotóxico, de resíduos nos alimentos são detectados nesse programa. Por quê? Essas coletas de vegetais no SEASA são enviadas para laboratórios credenciados para fazer análise. Essas análises vão detectar aonde que está o problema, quais são as culturas que estão dando mais problema. Ah, está dando mais no pimentão. Ah, está dando mais no tomate. Recentemente nós tivemos um problema no limão. Uma determinada cidade aqui no estado de São Paulo foi detectado que estava com muito resíduo de limão. Então, dentro do próprio Ministério da Agricultura, nós temos um programa de educação sanitária. Então, nós direcionamos uma equipe, junto com o pessoal da Secretaria da Agricultura do Estado, também do governo estadual, para esse município, para descobrir por que estava dando muito resíduo no limão. E foi descoberto que naquele ano tinha tido uma época muito chuvosa, a umidade relativa do ar estava muito alta e estava dando muito problema de fungo. E os limões não estavam produzindo bem. Então, o agricultor desesperado resolveu aplicar uma dose de fungicida muito alta, muito acima do recomendado, para tentar resolver o problema. Além de não conseguir resolver o problema, ele causou um excesso de resíduo no limão dele. Então, tudo é isso. Tudo funciona dessa maneira. O Brasil, nosso país, ele exporta para mais de 150 países produtos agropecuários, não só na área vegetal, como na área animal também. O que isso causa? Isso causa que os nossos clientes, os países que compram do Brasil, eles servem como nossos fiscais. Por quê? Porque eles monitoram a quantidade de resíduos nos produtos que eles compram. Você pensa que a China não está monitorando a quantidade de agrotóxico que vai na soja, navios e navios de soja que vai para a China? Lá no aeroporto onde eu trabalho, em Viracopos, nós exportamos frutas para a Europa inteira, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, frutas, manga, mamão, limão. Eles estão monitorando também. Quando eles acham algum resíduo, quando eles acham algum problema de praga, eles nos notificam, eles vêm fazer missão internacional aqui no nosso país,
eles querem ter rastreabilidade, eles querem conhecer o nosso produtor, onde que está, como que eles estão conseguindo produzir com pouco resíduo. Você fala, puxa vida, vocês produzem tanto e tão bem o ano inteiro, como que vocês têm tão pouco resíduo? Ou ao contrário, eles vêm aqui, ó, está tendo muito resíduo. Nós queremos parar de importar de vocês, a não ser que vocês vão implementar um sistema de controle melhor do que esse que existe hoje. Aí é feito um acordo bilateral ou um acordo entre blocos, por exemplo, o Mercosul com a União Europeia, ou faz um acordo só entre países. Muitas vezes é só acordo entre empresas dentro do mesmo país. Enfim, por a gente exportar para bastante países, a gente leva vantagem, porque nós somos fiscalizados por eles, eles nos ensinam a trabalhar, isso reflete no nosso mercado interno também, porque as mesmas empresas que exportam são empresas que colocam os produtos no mercado nacional também. Então, você vê, a gente tem muitas vezes agricultores que eles querem produzir, certo? Mas eles estão, às vezes, mal orientados. Olha, assim é fantástico. Não, eu acho que é fantástico, porque olha só que coisa interessante. A gente tem que entender que o Brasil é uma potência agrícola, nós temos um controle rígido do Ministério, sim. Parabéns pelo serviço do senhor. As pessoas não têm ideia que existe essa fiscalização. É importante essa ideia que o que está sendo exportado, tá, também tem no mercado interno, que é uma coisa fundamental para a gente, e que a gente tem que tomar cuidado não é com as grandes exportações, são com os pequenos produtores que às vezes, por falta de conhecimento, acabam fazendo a coisa errada, né? Então, nos grandes mercados, como no Ceasa, aqui em São Paulo e em outros lugares, a gente tem controle. Talvez nas feiras nós não tenhamos, né? Então, a orientação do senhor, qual que seria para um consumidor que vai comprar frutas, hortifrutis, por exemplo? O senhor é um consumidor, o que o senhor orientaria a gente a fazer? Bom, eu na minha casa mesmo, eu procuro ter uma rastreabilidade, ou seja, procurar saber de onde está sendo produzido. Então, produtos que já estejam embalados, que tenham o nome do produtor, que eu saiba o nome do sítio dele. É claro que os atacadistas não gostam de mostrar quem são os fornecedores deles, mas isso aí a gente tem que combater. Nós temos que descobrir, nós temos que procurar mercadorias que nos mostrem de onde que está vindo. Porque a gente sabendo de onde que está vindo, se acontecer algum problema, é mais fácil da gente poder corrigir. Então, empresas grandes, empresas com nome a zelar, são essas empresas que eu procuro comprar nos alimentos. Empresas que coloquem o nome dela na embalagem do alimento, que a lei do consumidor nos proteja, que a gente possa realmente ter para quem reclamar. Outro jeito da gente ter um pouco mais de segurança é procurar os orgânicos. Porque, como o senhor sabe, os produtos orgânicos, eles são regulamentados. Eles têm também uma legislação própria, eles têm alguns agrotóxicos que são permitidos usar. Eles nem gostam que chama de agrotóxico, porque o pessoal dos orgânicos, eles têm umas regras muito rígidas em relação à produção toda, desde o momento da obtenção das sementes até o momento da colheita, da embalagem, do transporte. Eu, por exemplo, eu consumo produtos orgânicos aqui na minha casa também, não vou dizer que é só orgânico. Por quê? Porque eu sei que existem essas empresas certificadoras, são empresas que têm âmbito internacional, ou seja, uma empresa que é certificadora aqui no Brasil, ela é filial de uma empresa francesa, ela é filial, ela tem uma associação com uma empresa na Inglaterra ou nos Estados Unidos, são empresas que realmente têm idoneidade naquilo que elas estão fazendo. Além disso, o Ministério da Agricultura fiscaliza essas empresas certificadoras. Nós fazemos auditoria, nós procuramos saber de que maneira que elas trabalham e, de vez em quando, damos umas incertas também para procurar os registros e saber se eles estão trabalhando de uma maneira adequada. A nossa legislação de produtos orgânicos ela é muito avançada. Ela avançou muito nos últimos 10 anos, uma coisa fantástica. Era praticamente nula e realmente ela avançou e hoje em dia, em qualquer supermercado que você vai, tem um setor dedicado só aos orgânicos e realmente tem selo de qualidade, o Ministério da Agricultura também tem selo. Então, e deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Em relação ao alimento orgânico,
que a gente estava discutindo, né? Porque o alimento, talvez, com agrotóxico, ele é mais bonito, ele é maior, ele tem um aspecto mais bacana. E o orgânico, ele é mais feinho, ele é mais cheiroso, ele é mais saboroso. Então, se eu vou escolher um orgânico, por exemplo, no mercado ou numa feira, eu vou olhar pelo aspecto dele. Vai no feinho mesmo? Nem sempre. Os orgânicos, quando começaram, e justamente por as técnicas de produção serem não muito desenvolvidas há algum tempo atrás, eles só conseguiam produzir produtos que não tinham uma boa aparência. Hoje em dia isso já está mudando, já é possível termos, por exemplo, tomates de tamanho adequado, morango de tamanho adequado, orgânicos, certificados e realmente orgânicos. Existe fraude? Existe. Não vou dizer que não existe. Nós já coletamos produtos orgânicos e colocamos no Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes e tinha resíduo de agrotóxico. Então, isso aí não tem jeito. Sempre vai ter quem queira burlar a lei em qualquer lugar do mundo, no Brasil também. Não vou dizer que aqui mais que em nenhum outro lugar, porque eu sou brasileiro e não gosto de falar mal do meu país. Faz muito bem. A gente Mas, tem que aprender a falar bem do nosso país, né? A gente só fala mal. E aí esses orgânicos eles podem ser produzidos em... não, é lógico. Esses alimentos orgânicos eles podem ser produzidos em larga escala. Então que o Brasil está conseguindo fazer isso. sim, inclusive nós temos açúcar orgânico. Açúcar produzido... Existe uma usina aqui no estado de São Paulo, eu não vou falar o nome. Essa usina é o seguinte, eram vários irmãos que depois que o pai morreu, cada um ganhou um pedaço de terra. E o irmão mais novo, que era um bom vivan, que não gostava muito de trabalhar, ele pegou um pedaço de terra menor e falou: vou plantar cana orgânica. E vou plantar, e realmente ele conseguiu plantar cana orgânica e produziu açúcar orgânico, foi muito bem orientado pelas certificadoras. E quando houve algumas crises aí do açúcar e do álcool, quem mandou a usina receber dinheiro e fazer ser produtivo foi esse irmão mais novo aí que conseguiu ganhar dinheiro com açúcar orgânico. Então, até a nível industrial, é possível você ter uma produção orgânica. Eu sou fã dos orgânicos. Só precisavam custar um pouco mais barato. É verdade, no Brasil E o sistema de produção é muito barato. Aqui no Brasil, tudo que é dietético ou alguma dieta especial, por exemplo, para um celíaco, é tudo mais caro. Deveria ser um preço mais acessível, até os orgânicos. E aí, me explica uma coisa, professor. Monocultura, agricultura sustentável, policultura, agricultura familiar. O que é esse balaio cheio de nome bonito? Isso aí adianta alguma coisa para o Brasil ou não? Ou porque o Brasil é extremamente grande e tem muitas variáveis? É complicado. Não, existe o seguinte. Não, a gente pode entender da seguinte maneira: a grande parte da produção é feita por grandes produtores, certo? Vamos dizer assim, 50%, 60%. Mas os pequenos produtores, a agricultura familiar, eles têm, além deles produzirem uma parcela significativa de tudo que a gente produz na agropecuária brasileira, eles também têm um impacto social muito forte. Eles geram emprego, eles geram renda para o pequeno produtor, eles geram renda nas pequenas propriedades, e eles têm associativismo que os pequenos produtores têm, faz com que eles funcionem como se eles fossem um grande produtor. Então, você fala, o cara é um pequeno produtor, coitado, ele vai produzir lá suas 5 caixas de limão por mês. Fala, não, mas ele é associado na Associação dos Produtores lá de Itajobi, por exemplo, que eles são uma potência, eles exportam para a Europa. Puxa, 200 containers por mês. Bacana. De limão. Então, sabe, o pequeno aliado ao cooperativismo, ao associativismo, ele vira um grande. Então, a gente não pode desprezar o pequeno produtor. Nós temos muita pequena propriedade no Brasil e a importância deles é fundamental. Perfeito. Não, ótimo. Essa história de monocultura que eu tenho que trocar para evitar pragas, essas coisas, não serve para o Brasil porque nós temos uma tecnologia especial, ou não? A tecnologia que nós temos no Brasil para controlar a praga foi em grande parte desenvolvida pela Embrapa. A Embrapa que desbravou o Cerrado, por exemplo.
o Cerrado, a região centro-oeste do Brasil, era uma região inóspita, que ninguém achava que servia para nada. Hoje em dia ela é um celeiro. O que se produz de grãos lá é coisa fantástica. Produz arroz, produz feijão, produz soja, produz milho. É fantástico. Eu não tenho nem o que falar da parte de tecnologia nossa. Não, perfeito. E o controle de pragas, então, é muito desenvolvido. Tem Não, técnicos de altíssimo gabarito na Embrapa, aqui no Instituto Agronômico de Campinas, no Instituto Agronômico do Paraná, sabe? E diversas outras instituições aí pelo Brasil inteiro, que todas elas são muito boas mesmo. Nós não ficamos devendo a país nenhum do mundo em relação à tecnologia, não só de produção, como de controle de pragas. O manejo integrado de pragas revolucionou a nossa inocuidade dos nossos alimentos. Onde nós temos resíduos hoje de alimentos é onde houve alguma discrepância. Não é a regra geral. A regra geral é que o nosso alimento é inócuo, é um alimento saudável. Existe alimento contaminado? Existe. Tanto é que o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, ele é anual, e todo ano ele coleta e todo ano ele acha. E aí a nossa função é ir procurar, aí ver aonde que está tendo as maiores distorções para a gente ir corrigindo. Agora, se a gente não fosse bom nisso, a gente não estava exportando para 150 países. Perfeito. E aí me diga uma coisa, professor, quanto tempo dura um agrotóxico no alimento? Tem isso de meia-vida ou não? Do agrotóxico? Existem muitos tipos diferentes de agrotóxicos. Existem aqueles, por exemplo, são inseticidas de contato. Tem fungicidas de contato também, ou seja, você pulveriza e ele tem que aderir na superfície da planta para ele fazer o efeito dele. Tem os fungicidas são sistêmicos, ou seja, você coloca ele na planta, você pulveriza na planta, ele é absorvido e ele é translocado dentro da seiva da planta e ele é levado para todas as partes da planta, inclusive o fruto. Para esses tipos de inseticida, se você não respeitar o período de carência, o período de carência pode ser desde 3 dias até uma semana, algumas até 10 dias. Se você não respeitar esse período de carência, se você colher um fruto ou um cereal antes do período de carência, ele vai interromper o processo de degradação química que existe internamente dentro das plantas. Por que existe esse período de carência? Porque isso foi estudado. Quando você vai registrar um agrotóxico, você registra esse produto em 3 ministérios diferentes. Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, Ministério da Saúde, através da Anvisa, e Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura faz os estudos para ver qual que é o efeito do agrotóxico na praga-alvo, certo? O Ministério da Saúde faz todos os estudos em relação à toxicidade humana. Quanto tempo que ele demora para se degradar, quanto que a gente pode ingerir daquele tipo de agrotóxico. O Brasil é signatário da ONU, né? Então a gente obedece o Códex Alimentares. Aqueles índices que tiverem lá no Códex são esses que a gente obedece. E o IBAMA, ele faz os estudos para poder registrar um agrotóxico sobre o meio ambiente, sobre os crustáceos, sobre os peixes, sobre as plantas, sobre o solo. Tudo isso quem faz é o IBAMA. Depois que todos esses estudos são feitos, é que o registro é concedido. Então, não adianta nada o agrotóxico ter uma excelente ação numa praga de uma determinada cultura, se ele é muito tóxico para o ser humano, se ele é muito tóxico para o meio ambiente. Ele tem que ser aprovado nos 3 órgãos. Então, dessa maneira, a gente acredita que tem uma segurança bem aumentada em relação ao registro de agrotóxicos. Então, passando essa meia-vida, então o alimento praticamente, o agrotóxico ele está inativo. Eu poderia ingerir. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente, no que a gente lê, o que a gente estuda, que a gente tem que retirar as folhas externas, temos que lavar as frutas, tirar a casca, que é o que para nós, médicos, né, a gente orienta a comer a casca, que tem fibra, tem vitaminas, uma série de coisas, e de repente
pelo que eu estou entendendo, teoricamente, num lugar sério, como a gente está falando, eu poderia estar me alimentando tranquilamente com uma maçã com a casca, por exemplo, ou um pêssego, ou o que seja, ou não. Sim, se o período de carência tiver sido observado, se a dosagem de aplicação tiver sido atendida, entendeu? A lavagem ele é complementar. Tá? Você lava com hipoclorito para você evitar alguma bactéria que esteja aderida ali, algum fungo. Você pode lavar também com outro produto também. Enfim. Mas É assim, nessa vinagre, pegada, água, realmente bicarbonato de atende sódio. muito. Essas coisas não anulam, né? Bicarbonato de sódio e vinagre não vai anular agrotóxico, né? O bicarbonato vai tirar aquele agrotóxico que esteja aderido na superfície, mas o que está dentro da planta ele não vai tirar, Tá. porque o bicarbonato ele faz com que o agrotóxico se precipita, porque a grande maioria dos agrotóxicos eles são instáveis em meio alcalino. Então o bicarbonato, por ele ser alcalino, você lava com bicarbonato e o que tiver aderido na superfície ele vai sair. É bom tirar as folhas externas? É bom tirar as folhas externas, porque se tiver uma concentração maior, é ali que elas vão estar. Mas o mais importante disso tudo é a idoneidade do produtor. É você adquirir as suas mercadorias de fontes mais confiáveis. Na feira fica um pouco mais difícil. Apesar de que na feira os feirantes, eles não trazem direto da roça os produtos. Muitos feirantes compram nos Ceasas. E os Ceasas são monitorados. Então, de uma maneira indireta, eles estão sendo monitorados também. Só que não dá para a gente saber no rótulo de onde que veio, porque não tem rótulo, é tudo a granel. Muito Então, bom. como é que você vai saber de onde que veio aquela maçã? Entendi. Agora, professor, quais frutas e verduras têm mais agrotóxicos que o senhor percebe? Por exemplo, pimentão, morango, mamão papaya. Sim, todos esses que o senhor falou tem, banana também tem, todos eles têm. Por quê? São agricultores extensivos. O consumo de mamão papaya hoje, só na cidade de São Paulo, é um negócio incrível. Então, tem uma região lá no Espírito Santo que produz mamão papaya de monte. Eles têm que usar agrotóxico. Se eles não usarem, não vai produzir nada, porque as pragas vão tomar conta. Mas eles têm que ter lá o engenheiro agrônomo deles monitorando, usando agrotóxico. Naqueles lugares onde as pragas estiverem sendo com um ataque mais intenso, onde não tiver praga, não vai usar agrotóxico. Antes de você colher, você tem que respeitar o período de carência. Depois de passou aquele período, você colhe, você embala, você lava. A maioria das frutas, elas passam por um sistema de lavagem antes de serem apresentadas ao consumidor, nessas casas de embalagem, chama packing house. E nessas casas de embalagem, elas são lavadas e enceradas. Não sei se o senhor já viu no supermercado aqueles limões, as laranjas, parece que passou cera. É isso Parece mesmo. não, ele realmente passou cera. Sim. Eles foram lavados, esterilizados e foram encerados. Para que é encerado? Além dele ficar mais bonito, ele demora mais para perder água. Então ele se mantém mais tempo bonito na prateleira. Puxa vida, olha quanta coisa que a gente está aprendendo. Para finalizar, professor, olha, não dá, é fogo, viu? Tem muita pergunta. Por exemplo, transgênico. Transgênico é uma solução para agrotóxico? É pior? É melhor? O que o senhor fala do transgênico? O transgênico teria que ser uma nova entrevista para a gente falar só sobre isso. Também é bem complexo e bem extenso, mas de uma maneira geral. Eu vou te contar uma historinha. Posso contar uma historinha? Deve, por favor. Tinha um agricultor que ele plantava milho e esse milho dele sempre tinha uma lagarta que comia o milho dele e realmente ele não conseguia produzir. A lagarta comia o cartucho, a parte das folhas do pé de milho. E aí ele descobriu que tinha algumas lagartas dessa que morriam. Elas morriam, elas não conseguiam comer, elas estavam morrendo naturalmente. Elas estavam infestadas com algum tipo de doença. Aí ele pegou essas lagartas, bateu no liquidificador, misturou com um pouco de milho e pulverizou. Aí as outras lagartas todas morreram. Então ele estava fazendo, sem querer, sem saber, ele estava fazendo um controle biológico. O controle biológico
ele existe quando um ser vivo controla o outro ser vivo, mesmo sem ele ser um inimigo natural disseminado amplamente. É o caso, por exemplo, o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que mata alguns tipos de lagarta. Descobriram o gene da Bacillus thuringiensis e colocaram ela dentro do grão de milho, da semente de milho. Então, agora, na hora que o milho nasce, ele já nasce com um pedaço daquela bactéria que mata a lagarta. Então, a lagarta, na hora que ela vai dar a primeira mordida no milho, ela já sente aquele gosto ruim lá do bacilos e não vai comer mais. Então, dessa maneira, o transgênico ajudou muito a você usar menos agrotóxico. Agora, de uma outra maneira, por exemplo, a soja resistente ao glifosato. A soja resistente ao glifosato, você planta a soja e na hora que ela começa a nascer, nasce também aquele monte de mato. O que é o glifosato? O glifosato é um herbicida. Ele mata tudo. Tudo, absolutamente tudo de erva verde que aparecer, ele mata. Aí eles descobriram uma erva daninha, que o glifosato não matava. Descobriram qual que era o fator genético dessa erva daninha, que o glifosato não matava, e colocaram dentro da semente de soja, através da transgenia. E aí o que acontece hoje? Você pega uma semente de soja e você pulveriza com glifosato e ela não morre. Morre tudo que está em volta, mas a soja não morre. Ela é resistente, ela metaboliza rapidamente aquele glifosato antes que ele possa causar a morte dela. Aí você vai me perguntar, causa resíduo dentro dela? Não sei. Eu não sei desses estudos com profundidade para poder responder. Qual que é, na minha opinião, o grande problema dos transgênicos? Que eles são uma revolução e vieram para ficar, isso é uma grande verdade. O problema é que ele ainda é muito jovem. Nós temos pouco estudo sobre os transgênicos. Nós não sabemos ainda o efeito dele a longo prazo, nem no meio ambiente, nem na saúde e nem na eficácia agronômica. Ou seja, nos 3 órgãos que regulamentam, eles estão aprovando algum uso de transgênico com estudos preliminares, porque o potencial deles é tão forte e a economia que ele gerou para a produção de alimentos é tão grande que é quase que uma obrigação aprovar um produto que realmente tem uma certa segurança. Mas a gente ainda não tem o controle total sobre a segurança dos transgênicos. Tanto isso é verdade que muitos países que importam soja do Brasil querem soja convencional. Alguns países da Europa, a Alemanha, se eu não me engano, não aceitava soja transgênica. Queria soja plantada tradicionalmente. Para você plantar uma soja que não é transgênica, você tem que ter todo um esquema para não haver polinização cruzada, nada desse tipo. Entendeu? Então, é isso. É fantástico o transgênico e é fantástico. Mas ainda precisa estudos. Possibilitou a ciência você colocar genes, DNAs do reino animal no reino vegetal. Isso aí é uma coisa incrível e a gente ainda não sabe onde que isso vai parar. Com certeza. Para isso que tem pessoas que nem o senhor fazendo as pesquisas. Então, doutor Gilberto, olha, eu queria agradecer ao senhor. Olha, foi uma baita aula. Eu acho que desmistificou uma série de coisas. Nós temos um país sério, né, trabalhando nessa área. É uma grande alavanca da economia brasileira. É o que garante a comida para o Brasil e para o mundo. A gente tem que ter orgulho desses agricultores, de gente como o senhor que faz pesquisa e faz a fiscalização. A gente só tem que agradecer que são órgãos sérios, né? E a gente, é o que o senhor falou, nós temos que valorizar essas coisas do Brasil. E o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queria falar para nós? Não, eu só queria colocar mesmo à disposição. Se o senhor precisar da gente fazer uma outra entrevista no futuro para complementar alguma informação a mais, estamos sempre às ordens. Tá? O Ministério da Agricultura está sempre nos pontos de entrada e saída do país. O senhor pode contar sempre com nós, somos os auditores federais agropecuários. Muito obrigado, viu, pela entrevista. Um grande abraço para o senhor, viu?